Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre função cosseno com parâmetros. Acompanhe comigo. A função cosseno é uma função periódica, ou seja, o seu comportamento se repete em determinados intervalos de tempo. Então, nessa tela nós temos a demonstração de todos os elementos super importantes aí que compõem a função cosseno. Então, eu tenho o domínio da função, que está dentro dos números reais. A imagem da minha função ela tem um intervalo de -1 até 1 e o período dessa função é de 2π. Então aqui no gráfico fica muito fácil a gente visualizar todos esses elementos, né? Então aqui eu tenho a imagem, eu tenho aqui o período e o domínio, né, vai ser aí todos os números reais. Então, é importante conhecer bem o gráfico que representa essa função, que assim a gente tem capacidade para resolver qualquer exercício. A função cosseno, ela também trabalha com parâmetros. Então, aqui eu tenho uma função completa com todos os parâmetros, que são o a, o b, o c e o d. Então, nós podemos ampliar o conhecimento sobre a função cosseno e assim analisar a função f de x, a mais b vezes cosseno de cx mais d. Aqui nós temos o exemplo de três funções diferentes. Então, uma f de x, uma g de x e uma h de x. Então, a f de x é a minha função tradicional ali que a gente acabou de verificar, né? E a g de x e a h de x, ela tem alguns números alterados, alguns parâmetros alterados. E assim a gente já consegue visualizar como que ela se comporta dentro do gráfico. Então, quando eu faço uma variação de b, fazendo então a igual a 0, c igual a 1 e d igual a 0. Então, observe que a imagem da minha função é -1 a 1. Só que ela foi multiplicada pelo valor atribuído ao parâmetro b. Então, o que acontece? Quando eu faço isso, a função tem a sua amplitude alterada. Então, aqui, ó, graficamente, é possível fazer essa visualização, tá? Então, quando eu faço o b variando, o que acontece? Eu tenho a amplitude na sua variação. Aí, quando eu vario o c, quem que é o c? O c é o que faz a parte de período, né? Então, observe que como que esses períodos eles diminuíram, né? A distância diminuiu de um período a outro. Então, a função tem o período alterado quando eu uso variando c, né? Então, lá dentro, lá você consegue visualizar aonde está este parâmetro. E quando eu tenho a variação do parâmetro d? Quem é o d? O d é o deslocamento horizontal aqui do meu gráfico. Ó. Então, observe como que eu faço esse deslocamento do gráfico quando eu altero o parâmetro d. Então, a curva da função deslocada em relação ao eixo y. Tá? Aliás, aqui é o eixo y, né? E o último parâmetro é variando a. Então, b igual a 1, c igual a 1 e d igual a 0. Então, observe que é um deslocamento vertical. Então, aí sim, há esse deslocamento do eixo x. Então, em resumo, o que a gente tem? A gente tem 4 tipos de deslocamentos, né? Aliás, de parâmetros, aonde o a vai me dar o deslocamento em relação ao eixo x, o b ele vai me dar a amplitude dessa curva, ou seja, dessa imagem. O c ele altera o período e o d, o parâmetro d, ele desloca a curva em relação ao eixo y. Então, assim a gente consegue fazer um resumo, né, detalhado de cada parâmetro para aí conseguirmos fazer a aplicabilidade nos exercícios conforme o enunciado nos fala. Tá? Então, nesse vídeo nós falamos sobre função cosseno com seus parâmetros. Espero que vocês tenham gostado e até breve.